Eu gosto muito de vocês, de estar aqui compartilhando as minhas ideias. E hoje eu estou pensando em muitas coisas. Eu estou começando a gravar esse vídeo e eu estou aqui pensando ainda qual é o assunto que eu vou abordar, porque eu estou pensando em muitas coisas, então eu não sei por onde eu começo, mas vou deixar fluir e acredito que o resultado vai ser bom. Então já quero pedir para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal, porque isso é muito importante. Se inscreveu, curtiu o vídeo, muito bem e obrigado. Então, gente, eu tenho que escolher sobre um assunto. E sério, eu tô pensando em muitas coisas. Mas deixa eu ver aqui. Eu vou falar sobre as fases da vida que eu estou passando, que eu passei, que eu estou vivenciando. Eu vou falar mais ou menos sobre. Eu vou começar abordando sobre esse assunto. Então, gente, eu tenho buscado ser a minha melhor versão. Eu acredito que isso é muito importante. E eu sempre fui uma menina sonhadora, sempre tive muitos sonhos. Mas um dos meus defeitos é que eu idealizei muito e fiz pouco. Então, eu conheci uma pessoa bem bacana, como eu falei com vocês em alguns vídeos. Eu aprendi muito com essa pessoa. Tive pouco tempo perto dessa pessoa, mas o pouco tempo que eu tive foi muito bem aproveitado. E essa pessoa, ela tinha os mesmos objetivos que eu. Essa pessoa tinha sonhos, idealizava as coisas que eu também queria, mas só que o diferencial dessa pessoa é que ela já colocava em prática, ela idealizava e ela executava. Tinha na sua rotina ações que cada vez deixavam essa pessoa mais perto do sonho, dos objetivos dela. E quando eu vi esse comportamento, isso despertou, sabe? Assim, essa visão de, poxa, porque eu sou uma pessoa que ama aprender. Quando eu estou conversando com alguém, eu falo que eu prefiro ouvir do que falar. E é meio que um contraste, né? Porque eu tenho um canal e aqui eu falo. Mas aqui, pessoalmente, eu sou mais de ouvir do que falar. Então, assim, eu amo aprender. E eu observei isso nessa pessoa e comecei a analisar os meus comportamentos. Eu falei, nossa, eu tenho a mesma visão. Eu sei que isso é o certo, eu sempre quis isso, mas eu faço pouco. Talvez essa seja uma da sua realidade também. Você idealizar muito e fazer pouco. Eu não sei nem como definir esse comportamento, mas isso não é bom, porque você só fica ali, poxa, é claro que idealizar é muito bom. Eu disse não para muitas oportunidades porque eu já sabia o que eu queria. Então, quando você não sabe, aí complica mais ainda a sua vida. Mas não basta só você saber o que você quer e você não fazer as coisas para conquistar isso. É claro que existe vantagem, como eu falei para vocês. Eu rejeitei propostas, graças a Deus, porque eu já tinha clareza do que eu queria. Então, mas assim, como eu tinha essa clareza, e assim, gente, é todo um processo, eu não me culpo porque eu não tinha o conhecimento, as experiências que eu tenho hoje. Se vocês não sabem, eu tenho 20 anos.
Então eu não me culpo, sabe? Mas assim, eu analiso e tenho buscado melhorar. É um grande desafio, porque não é fácil você mudar um hábito que não é bom, você criar um hábito. Não é simples, não é assim, da noite pro dia. Não é tão simples quanto parece. Exige esforço, exige dedicação e leva tempo. E o tempo é um dos nossos grandes problemas, porque a gente quer tudo para ontem. Não é nem para amanhã, não, é para ontem. Já era para ter sido feito, já era. Então, assim, esse é um dos grandes problemas, né, que a gente tem que lidar, que é com a nossa ansiedade de, poxa, eu quero tudo pronto. E não é assim. E cada dia a gente tem uma oportunidade de aprender um pouquinho. Então, esse é um dos meus objetivos. Eu vejo sinceramente, gente, que ter idealizado me ajudou muito, contribuiu muito. Como eu falei pra vocês, eu consegui dizer não com muita clareza para oportunidades que não estavam alinhadas com os meus objetivos. E ainda bem. Mas o que faltou foi, e o que está faltando é a questão da execução. Se eu tivesse mentalizado e colocado em prática, eu estaria em um nível muito melhor. Nossa, ó, sério, de desenvolvimento, sabe, todas as áreas da minha vida. Mas é tudo um processo, a gente aprende com o tempo. Eu parei de ver ele como vilão, como eu falei com vocês, ele agora tem se tornado meu amigo. E hoje, gente, o vídeo já tá com 7 minutos. Hoje eu tô conversando. Tá fluindo, sabe? Como eu tava falando pra vocês, é questão de tempo, a gente vai aprendendo. E outra coisa também é que você não pode ter medo de errar. Errar faz parte da vida. E ninguém nasce sabendo. É com o tempo, Eu lembrei agora de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostei muito eu ganhei uma bicicleta com rodinhas. E assim, eu achei o máximo, foi o presente dos meus pais, eu era bem novinha. Aí uma bicicleta com rodinhas. Aí eu ficava com essa bicicleta pra cima e pra baixo. Achava o máximo. Aí quando eu cresci mais um pouquinho, eu ganhei de uma vizinha uma bicicleta maior e sem rodinhas. Mas essa bicicleta não tinha rodinhas e era um pouco maior. Então assim, eu não sabia andar nessa bicicleta sem rodinhas. Então assim, mas eu gostava muito de bicicleta. Então eu falei, eu quero aprender e eu vou ficar aqui, vou tentar até eu conseguir. E a gente morava numa chácara, numa fazenda, numa chácara. Não tinha asfalto, era cascalho, sabe, no chão assim, cascalhos. E eu comecei a montar nessa bicicleta, começava a dar umas pedaladas, caía. Aí, mas mesmo assim, eu não desistia não. Aí um dia minha mãe me chamou pra gente ir sair, não lembro o que era pra fazer, mas a gente saiu assim, numa distância muito boa, pra eu levar minha bicicleta. Aí eu fui com minha bicicleta, tava andando, parava um pouquinho, andava, porque eu tava aprendendo ainda a andar nessa bicicleta sem rodinhas. Aí eu comecei a me desenvolver, aí teve uma hora durante o caminho que eu levei um tombo. E assim, eu me machuquei, e na hora que eu levei um tombo da bicicleta, eu levei um susto. Eu nem senti a dor não, mas eu levei o susto do tombo, de ter caído. Não sei se isso já aconteceu.
mas eu levei um tombo. Eu levei um susto do tombo que eu levei. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei paralisada porque eu levei um susto. Fiquei assim, fiquei lá caída no chão e a bicicleta do meu lado. Aí eu olhei pra minha mãe, assustada. A minha mãe olhou assim pra mim e falou: eu nunca me esqueço do que minha mãe me disse. Caiu, agora levanta. Aí na mesma hora eu levantei, peguei minha bicicleta e continuei. Eu não me esqueço, isso foi muito marcante. Eu era muito nova, acho que tinha 6 anos. Por aí, eu era muito nova, gente, eu não me esqueço disso. Foi muito bom que minha mãe me disse. Caiu, agora levanta. E assim, ela não estendeu a mão pra me ajudar, ela falou isso pra mim, eu levantei e montei na bicicleta. E com isso, todas as vezes que eu comecei, aí eu fui persistindo. Demorou um tempo pra eu conseguir andar essa bicicleta sem conseguir me adaptar a essa bicicleta, aprender mesmo. E sempre que eu caía, depois do que minha mãe me ensinou, eu me levantava e seguia. E tinha vezes, e teve uma vez que eu decidi, gente, fazer aposta com os colegas, com os amiguinhos, né? Aposta de corrida pra ver quem chegava primeiro. Aí foi nisso que eu acabei me machucando, eu caí, levei um tombo feio, ralei assim o joelho, a perna e tinha cascalho, nossa, eu me machuquei muito. Mas eu era apaixonada em bicicleta, então eu caí, eu levantei na mesma hora, montei na bicicleta e continuei fazendo aposta com os meus colegas, mesmo sentindo dor. Eu falei, gente do céu, né, criança, amava o que eu fazia. E faz parte da vida, né, gente? E é isso, foi um pouquinho do vídeo de hoje. Eu falei, eu não sei como vai ser o resultado, mas eu tenho, né, convicção de que vai ser bom. Gostei do vídeo, foi prazeroso compartilhar essa experiência com você. Deixe aqui seu comentário se você gostou. Eu gosto muito das pessoas que compartilham suas ideias, eu gosto de ver os comentários, eu acho muito bacana. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.